Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o livro de ouro de Saint-Germain, e hoje é o capítulo 22º, que fala do plano psíquico. Isso é muito interessante porque muita gente gosta de acessar o oculto, o que está em outros planos, o plano astral, o plano psíquico, o plano da mente, e eu sempre tive muito receio em relação a isso, né? Não sei pelas experiências que eu tive na infância, não comigo, mas vendo outras pessoas, né, acessando coisas assim que a gente não sabe explicar. E isso acontece muito, né, assim, quando a gente vem de cidade pequena e tal, e as pessoas comentam, fulano isso, fulano aquilo, né? Então a gente fica sempre com aquele pé atrás com o plano psíquico. Eu, principalmente. Depois que eu li o livro comecei a ler o livro de Saint-Germain, eu me deu assim um alerta. E eu falei assim, bom, então eu estava no caminho certo. Então, mais uma vez, meu nome é Fátima Cris, eu gosto muito do Mestre Saint-Germain, eu sou uma estudante assídua, tudo que fala de Saint-Germain eu estou pesquisando e olhando. Então, assim, na minha opinião, o plano psíquico, ele adverte. Tenham muito cuidado para vocês não tentarem entrar nesse plano e se perder por lá. Começar a reger toda a sua vida baseada no que o plano psíquico pode te dar de orientação. Às vezes é como se fosse a gente está querendo é, resolver a nossa vida aqui na matéria, aqui nesse momento. E a gente não tem, às vezes, não tem força contra as forças da realidade. Então, a gente vai buscar uma força onde? No plano psíquico, num outro plano, numa outra dimensão. A gente pensa assim, vou buscar lá. E às vezes você começa a acessar uma coisa que não é a verdade. Porque o que o Saint-Germain diz aqui, olha, só a verdade é eterna. Então a verdade é eterna e a gente está aqui e a gente tem que buscar lá, mas como é que é isso? A gente vai lá no plano psíquico, vai lá num plano mental, numa coisa assim, sabe? Buscar uma chave para usar nessa realidade. E lá nós vamos encontrar seres, né? Então, eu acho que nessa realidade aqui que a gente tem que receber as informações. Não sei se eu estou sendo bem clara, mas assim, é porque quando a gente começa a dar muita vazão para o plano psíquico, a gente acaba perdendo o senso do que realmente faz sentido para a gente. O que aconteceu comigo uma vez? Eu vou contar a minha experiência. Eu fui fazer a unha, né, numa manicure, acho que eu já contei essa história aqui lá atrás. Fui fazer unha numa manicure e ela estava conversando com outra pessoa. E ela estava falando justamente disso, né? De que uma pessoa incorporou, que uma pessoa fez isso, que uma pessoa recebia um espírito, ou a pessoa via não sei o quê. Então a conversa era só isso. E ela falou que não saía de casa antes de que falasse com o fulano, antes que visse isso, antes que fizesse aquilo. Então, a vida dela era toda regida pelo plano psíquico, pelas coisas sobrenaturais. E o que ela precisava fazer, que era a minha unha, ela não fez. Fez mal feito, que eu não consegui nem deixar ela terminar. Não deixei ela pintar, não deixei ela passar nem a base, porque ela arrancou o bife de primeiro e pediu desculpa, e passou naquele negocinho. Arrancou do segundo, aí quando ela já estava, né, indo para outra mão, já fazendo tudo, eu falei assim, não, para, eu vou te pagar, mas olha, eu estou precisando ir embora. Porque eu não estava aguentando mais aquela conversa que ela estava tendo e ela não estava fazendo o serviço que eu queria, então eu me retirei. Então, a gente tem que reparar, buscar a verdade primeiro dentro de si mesmo. Isso vai fazer bem para mim? Tem esse momento de você, de reflexão interna mesmo. Então, ele fala aqui que às vezes a fascinação por esse mundo oculto e tal pode nos impregnar de tal forma que a gente se encanta com isso e acaba repetindo, não, eu quero mais disso, eu quero mais disso, eu quero mais disso, e acaba realmente vivendo em outro mundo.
não consegue se conectar mais com essa realidade. Se conecta, mas a pessoa está como se estivesse no mundo invertido. Então, ele pede, sim, o Saint Germain, ele pede muita atenção, muita atenção em tudo que a gente faz. E ter a confiança do eu sou. Se você colocar o eu sou na sua vida, eu sou, eu sou. Porque esse é o seu verdadeiro amigo. O eu sou, quando você se conecta com o eu sou, você está se conectando com o seu eu interno, o seu eu superior, que vai te levar para as altas esferas. Aí sim, esse é o eu sou de verdade. Esse é o que você realmente está buscando. Mas não, a gente procura sempre uma coisa externa. É aquilo lá fora que vai trazer a chave para mim, é aquilo lá fora que vai trazer a solução para o meu problema. A gente nunca acha que o problema está dentro, porque ele fala que nós somos deuses, né? Nós temos a partícula divina, nós temos Deus dentro, nós somos deuses aqui. Só que a gente esqueceu, né? Atravessou o véu, esqueceu tudo que nós somos. Estamos nessa caminhada tentando nos redescobrir. Só que não conseguimos, porque é muita informação, né, das forças sinistras, né? Ele até coloca aqui, entre aspas, as forças sinistras estão sempre nos assessorando. Não, aqui é mais fácil, aqui é mais bonitinho esse caminho. E a gente acaba se encantando por esse mundo psíquico ou mundo sobrenatural, não sei. Pode ter o mundo que vai vir uma informação, mas você tem que ter total confiança no seu eu sou. Que esse eu sou que está dentro da gente, ele vai trazer a verdade. Então, nós vamos conseguir entender. Estamos passando num plano psíquico, vamos entrar num plano psíquico, vamos entrar num plano sobrenatural. Mas nós, com confiança total no eu sou, nós vamos passar ilesos. Vamos passar, aquilo não vai nos impregnar, não vai nos encantar, não vai nos distrair. Porque a gente só se distrai aqui. Imagina se a gente for para um outro, né, no plano que a gente fala psíquico, astral, etc. e tal, e a gente for para lá, a gente também começar a se distrair lá. A gente não tiver a total presença. A gente vai para lá e se perde também. Aí fica trazendo as informações que às vezes não são a verdade, porque a gente não está com a nossa verdade aqui dentro por inteiro. Então é isso, o plano psíquico, a gente tem que ter muita atenção a tudo que está ao nosso redor, para não deixar cair nas tentações, nas distrações, nas falácias das pessoas que dizem, eu vejo isso, eu vejo aquilo, porque a gente, às vezes, acredita. Então, se a gente tiver com o eu sou totalmente desperto, totalmente conectado, sendo um uno, aí sim a gente vai abrir como se fosse assim um mar de rosas na nossa vida. As coisas vão ser fáceis, as coisas vão ser simples, as coisas vão ser alegres e divertidas. Até mesmo um aborrecimento vai te fazer rir. Hoje o meu marido falou meio torto assim para mim. Depois que eu levei ele para almoçar, olha só, levei ele para almoçar pelo Dia dos Namorados. Levei ele para almoçar, e aí ele veio para mim assim, depois que eu falei lá um negócio para ele que ele não gostou muito, ele... Aí eu poderia, se fosse a Fátima antiga, eu ia ficar muito chateada. Mas eu ri, falei assim, meu Deus, olha só como é que pode. Aí quando ele viu que eu não dei bola para o que ele fez, aí ele falou assim, não, tudo bem, olha, eu fiz até um café para você aqui, toma. Vocês estão entendendo? É você não se deixar cair, porque vai vir o tempo todo. Parece que o plano, né, espiritual, o plano psíquico, o universo, está sempre tramando alguma coisa para a gente cair na esparrela e se ferrar. Mas não, se a gente estiver totalmente presente, a gente vai viver essa vida aqui de uma forma assim, totalmente diferente, enfrentando os nossos problemas que surgem, ok. Next, qual é o próximo? Então, é só isso mesmo, a advertência de São Germain para a gente ficar muito esperto, presente e praticar. Olha só Deus ensina o caminho verdadeiro. E pedir também, Deus, ensina-me o caminho verdadeiro. Ensina-me qual é a direção que eu tenho que ir. A gente pede isso,
A gente acha que está certo, escuta alguém falar, não, esse caminho é esse. Ah, então eu vou porque fulano falou que é. Mas será que dentro de você, você está sentindo que o caminho é esse? Fulano falou que é, mas você está dizendo não, 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 não. Você vai ou não vai? Depende de você. Então é esse. Esse foi um capítulo assim, curtinho, né? O capítulo é grande, mas ele repete muita coisa, falando da advertência várias e várias vezes. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então a gente se vê no próximo capítulo e vamos continuar lendo essa leitura muito gostosa do livro de São Germain, que eu estou adorando. Até mais. Tchau, tchau.